Um telescópio no deserto do Chile registrou em 27 de dezembro de 2024 um ponto de luz que ninguém tinha visto chegar. 2 dias antes, aquela rocha já havia passado raspando pela Terra, vinda da direção do Sol, o único trecho do céu que telescópio nenhum consegue vigiar. Nas semanas seguintes, ela recebeu a maior classificação de risco de impacto já dada a um objeto do seu tamanho. Primeiro, a ameaça era a Terra, depois virou a Lua. Se você curte esse tipo de história, deixa seu like e se inscreve no canal. E bora pro vídeo. Um prédio de 15 andares voando pelo espaço. É mais ou menos o tamanho da rocha que apareceu nas telas dos astrônomos no fim de 2024, batizada de 2024 YR4, entre 53 e 67 metros de diâmetro. Asteroides assim são detritos que sobraram da época da formação do Sistema Solar. A grande maioria orbita numa faixa isolada muito além de nós, entre os planetas Marte e Júpiter, mas uma fração menor cruza a vizinhança da Terra. O 2024 YR4 é dessa fração. Faz parte do grupo Apolo, a classe de asteroides cujas órbitas atravessam diretamente o caminho do nosso planeta. Mas ninguém o viu chegar a tempo. Ele atingiu o ponto mais próximo da Terra em 25 de dezembro de 2024 e os observatórios só o enxergaram correndo pelo espaço 2 dias depois do rasante. O atraso de 48 horas teve uma causa puramente geométrica. Não foi descuido humano nem falha de calibração em equipamentos de ponta. Objetos que se aproximam da órbita terrestre, vindo da direção do Sol, ficam encobertos pelo brilho intenso da nossa estrela. Telescópios ópticos altamente sensíveis não podem ser apontados diretamente para essa região sob o risco de danificar permanentemente seus sensores. Isso cria um ponto cego natural na vigilância do espaço, uma lacuna já bem documentada pelas redes de monitoramento de defesa planetária. Assim que a órbita futura foi calculada, o alarme disparou em escala global. O asteroide atingiu rapidamente o nível 3 na escala de Torino, a métrica que os cientistas usam para classificar o perigo real de objetos próximos cruzando a probabilidade de colisão com o tamanho e o potencial de destruição da rocha. Para se ter a dimensão do alerta, nenhum objeto recebia uma classificação tão alta desde 2004, quando o asteroide Apophis chegou ao nível 4, o maior já registrado em toda a escala. Segundo comunicados oficiais divulgados nas semanas seguintes pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, o 2024 YR4 chegou a apresentar um pico de cerca de 3% de chance de atingir a Terra. É a maior probabilidade já medida na história da astronomia para um asteroide desse porte. Conforme os relatórios da Rede Internacional de Alerta de Asteroides, a zona de risco calculada era um corredor vasto. Ela passava pelo leste do Oceano Pacífico, pelo norte da América do Sul e pelo continente africano e terminava no sul da Ásia. A ameaça para as populações era estatisticamente considerável e a incerteza durou meses, até que no começo de 2025 as lentes mudaram de alvo e o cenário se inverteu. Foi em março de 2025 que as agências espaciais acionaram o principal instrumento disponível fora da atmosfera terrestre, com observatórios de dezenas de países operando no limite para refinar a rota do 2024 YR4. O telescópio espacial James Webb, que orbita a 1,5 milhão de quilômetros do nosso planeta, girou seus espelhos para procurar o asteroide. As novas imagens causaram uma alteração drástica nas estimativas de trajetória. A probabilidade de um impacto direto na Terra, que meses antes estava na casa dos 3%, caiu para cerca de
0,005%. É o equivalente a uma chance em 20.000. Nos cálculos de trajetória, a Terra estava virtualmente a salvo, mas o ajuste da rota empurrou a mira da rocha direto para a Lua, e com uma data exata cravada pelos computadores: 22 de dezembro de 2032. Segundo os bancos de dados do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA, as chances de colisão lunar começaram a subir à medida que o modelo matemático absorvia as novas medições do Webb. A estimativa partiu de 1,8%, mais que dobrou nos meses seguintes e se firmou na casa dos 4%, onde permaneceu por quase um ano inteiro de acompanhamento. A possibilidade real de ver um impacto ao vivo levantou uma questão imediata: o que aconteceria se um prédio de 15 andares atingisse a superfície do satélite que guia as marés do nosso planeta? A resposta veio de dois estudos, o primeiro do astrônomo Paul Wiegert, da Western University, no Canadá, publicado na revista Astrophysical Journal Letters. Calculou a escala do choque. A uma velocidade de cerca de 13 km por segundo, o 2024 YR4 liberaria uma energia de cerca de 6,5 megatons. Para colocar a força em perspectiva, a explosão equivaleria a centenas de bombas atômicas de Hiroshima detonadas ao mesmo tempo, no mesmo ponto. O choque escavaria uma cratera de aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro nas rochas antigas do satélite, provavelmente perto da já conhecida cratera Tycho, uma das marcas mais visíveis do hemisfério sul lunar. Caso ocorresse, seria o impacto mais energético de toda a história registrada pela humanidade com telescópios modernos. Um segundo estudo de pesquisadores da Universidade Tsinghua, na China, cujos cálculos ainda aguardavam a confirmação de outros cientistas, focou no que se veria daqui da Terra. As consequências visuais cruzariam os 384 mil quilômetros até nós. A colisão geraria um clarão imediato no espaço, mais brilhante que qualquer estrela do céu noturno, visível por vários minutos. Horas depois do choque, os satélites de observação ainda captariam o calor da cratera. A rocha e o solo lunar fundidos, fervendo a cerca de 1.700 graus Celsius e esfriando lentamente no vácuo. A energia injetada no solo geraria um tremor lunar de magnitude próxima a 5. Seria o abalo sísmico mais forte já detectado por um sismômetro desde os tempos do programa Apollo, nos anos 60 e 70. Mas todo esse cenário só soa devastador na escala humana. Na escala do cosmos, ele é insignificante. Abrir uma cicatriz de 1 quilômetro não causa nenhum desvio na Lua sólida de 3.474 quilômetros de diâmetro, que já suportou impactos naturais centenas de vezes maiores e que segue com a estrutura intacta há 4,5 bilhões de anos. O problema daquele mês, portanto, não era a integridade da Lua. A preocupação real dos cientistas era que a energia de um impacto desses não desaparece no vazio. Os detritos gerados pela explosão precisariam ir para algum lugar, e a matemática da gravidade indicava que pelo menos uma parte deles já tinha o endereço certo. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. É esse número que transforma o impacto a 384 mil quilômetros de distância num problema concreto para quem está aqui embaixo. Quando uma detonação equivalente a 6,5 megatons vaporiza o solo lunar, o material estilhaçado que voa para o alto não cai todo de volta no chão. Foi exatamente isso que o estudo de Wiegert calculou. A pesquisa estimou que até 100 milhões de quilos de rocha e poeira lunar ganhariam velocidade suficiente para escapar de vez da gravidade da Lua. O perigo está na dinâmica desse material solto no espaço.
Se a colisão acontecesse no lado da Lua continuamente virado para a Terra, um cenário que as previsões apontavam como cerca de 50% de probabilidade, parte dos destroços seria lançada bem na nossa direção. Até 10% de toda essa rocha pulverizada seria atraída pelo campo gravitacional da Terra. Milhões de quilos de cascalho viajariam pelo vácuo ao longo de poucos dias até cruzar a nossa vizinhança. É nesse ponto que a ameaça se transforma, deixa de ser um impacto direto e vira uma tempestade de detritos. Segundo a análise de Wiegert, o risco de colisão com a rede global de satélites em órbita aumentaria em até 1000 vezes durante a travessia dessa nuvem. A infraestrutura espacial humana, satélites de navegação, de comunicação e de previsão do tempo, opera em trajetórias delicadas. Com a chegada dos destroços lunares, esses equipamentos levariam em poucos dias o tanto de pancadas que normalmente acumulariam em anos ou até em uma década inteira de exposição normal à poeira e pequenos meteoroides. A velocidade transforma minúsculos grãos em projéteis. Pedaços de rocha do tamanho de uma moeda entrariam na nossa órbita a dezenas de milhares de metros por segundo. Sem o ar para frear o objeto, um fragmento de 2 centímetros nessa velocidade tem o poder de perfuração comparável ao de uma bala de alto calibre. Já do ponto de vista de quem estivesse no chão, o evento produziria uma rara tempestade de meteoros, marcando os céus noturnos com riscos brilhantes. Mas todo esse bombardeio não representaria perigo letal para a vida em solo. Nossa espessa atmosfera funciona como um escudo. A fricção com os gases queimaria quase todos os fragmentos antes de chegarem ao chão, sobrando na maioria apenas pó ou peças do tamanho de um cubo de açúcar. Para um detrito sobreviver à reentrada e tocar o solo com força, ele precisaria ter mais de 1 metro de diâmetro. Esse dominó de física e órbita era um cenário projetado pelos analistas para dezembro de 2032, um quadro que exigia a atenção de governos e empresas espaciais. Até que a ciência, com as lentes limpas de um novo mês, alterou a rota mais uma vez. Depois de mais de 15 meses de monitoramento metódico e revisões constantes, foi o telescópio espacial James Webb que encerrou a história. Em meados de fevereiro de 2026, ele fez uma campanha de observação final do 2024 YR4, a leitura que zerou as dúvidas. Poucas semanas depois, em 5 de março de 2026, NASA e ESA divulgaram o veredito em comunicado conjunto. O risco de impacto lunar da rocha estava oficialmente descartado. Essa última leitura foi um marco técnico. A rocha já estava muito distante e tem apenas 60 metros de tamanho. Por isso, o registro feito por uma rede internacional de pesquisadores foi uma das observações de asteroide mais difíceis já realizadas. Os novos dados limparam as incertezas o suficiente para garantir que o objeto vai passar a cerca de 21.200 quilômetros de distância da superfície da Lua. É uma folga confortável para qualquer padrão dos Centros de Defesa Planetária. Para os telescópios na Terra, a rocha vai sumir temporariamente na escuridão. O asteroide só volta a ser bem visível em 2028, quando os astrônomos farão uma nova leitura da sua órbita para lapidar a trajetória com precisão. Ainda assim, o rebaixamento do perigo do YR4 não diminui a urgência do monitoramento espacial. Pelo contrário, ele funciona como treino para o que está na fila, o que os cientistas do mundo inteiro de fato se preparam para acompanhar nos próximos anos, atende por outro nome, o asteroide Apophis. Com data confirmada para 13 de abril de 2029, essa rocha de algumas centenas de metros
vai protagonizar a aproximação mais falada da década. Ela vai passar mais perto da Terra do que os satélites de comunicação, que ficam a cerca de 36 mil quilômetros de altura. Dependendo das condições do tempo, será visível a olho nu cruzando o céu noturno. Mas, apesar do apelido de Deus do Caos nas manchetes, o Apophis não representa ameaça real. Sua órbita já foi mapeada por incontáveis observatórios e o risco de impacto foi descartado para muito além dos próximos 100 anos. A passagem de 2029 não é vista pelos cientistas como perigo iminente, e sim como um raro espetáculo astronômico e uma chance única de enviar sondas para estudar rochas primordiais de perto. Aliás, para acompanhar um espetáculo desses no céu, você não precisa de um James Webb. Com um telescópio de iniciante, já dá para observar a Lua, as crateras e os planetas vizinhos aqui da Terra. Tem modelo bom no Mercado Livre para menos de R$ 200, com tripé incluído. Aperta no card aqui na tela ou no link da descrição. A saga inteira do 2024 YR4 comprovou uma mudança. A defesa planetária amadureceu nas últimas décadas, deixou de ser tema de ficção científica e passou a operar como infraestrutura global, com uma rede de agências que troca dados rapidamente e mapeia o céu em tempo real. Dessa rede saíram projetos práticos, como a missão DART da NASA. Em 2022, ela provou que já somos capazes de lançar uma nave em alta velocidade contra um asteroide e desviar a sua rota. A rocha que assustou o mundo 2 vezes não vai tocar a Lua, mas virou o primeiro ensaio completo de defesa planetária da história. Pela primeira vez, a humanidade acompanhou uma ameaça dessas do início ao fim e soube exatamente para onde ela ia. Exatamente agora, acima do Brasil, o escudo invisível que protege a Terra está afundando. Agências espaciais monitoram essa fenda magnética que continua crescendo e danificando satélites bilionários e telescópios como o Hubble. Mas, enquanto a internet transforma o fenômeno em teorias do fim do mundo, geofísicos descobriram algo muito mais fascinante nas profundezas do nosso planeta. Essa não é a primeira vez que o nosso escudo falha. No vídeo de hoje, você vai entender a anomalia magnética do Atlântico Sul. O campo geomagnético global se assemelha a um gigantesco ímã de barra, um dipolo magnético, inclinado em cerca de 11 graus em relação ao eixo de rotação da Terra. Essa estrutura atua como um escudo planetário, desviando o vento solar e a radiação cósmica que bombardeia o nosso mundo. No entanto, o centro desse dipolo magnético não coincide exatamente com o centro físico do nosso planeta. Ele está deslocado em aproximadamente 500 quilômetros. É exatamente por causa dessa excentricidade, desse deslocamento, que surge o fenômeno conhecido como anomalia magnética do Atlântico Sul, uma vasta depressão na força do escudo que cobre grande parte da América do Sul, no seu centro de aprofundamento mais agudo, localizado logo acima do território brasileiro, estendendo-se até o sudoeste da África. Para entender a gravidade dessa falha, precisamos olhar para os cinturões de radiação de Van Allen, zonas invisíveis em formato de rosca no espaço, onde o campo magnético aprisiona prótons e elétrons de altíssima energia. Em condições normais, esses cinturões mantêm a radiação a milhares de quilômetros de distância de nós. Mas, devido à anomalia, o campo magnético enfraquecido no Atlântico Sul permite que o cinturão interno mergulhe para muito mais perto da Terra, descendo a uma altitude de meros 200 quilômetros. O resultado
é que essa região se transformou em um verdadeiro campo minado para a infraestrutura da humanidade no espaço. Quando naves espaciais em órbita terrestre baixa atravessam a anomalia, elas perdem a blindagem geomagnética e são banhadas por uma chuva de partículas solares altamente energizadas. Esses impactos microscópicos causam curtos circuitos imprevisíveis e corrupção de dados nos computadores de bordo. O histórico de baixas tecnológicas no local tem 3 casos bem documentados. O primeiro grande alerta aconteceu em 2007, quando a rede de comunicações Globalstar perdeu simultaneamente vários satélites de primeira geração devido à degradação eletrônica cumulativa ao cruzar constantemente essa fenda. O segundo caso, em 2016, envolveu o novíssimo telescópio de raio-x Hitomi, da Agência Espacial Japonesa. Ao cruzar a anomalia, a radiação fez o sistema rastreador de estrelas, responsável por manter o satélite orientado, começar a falhar, disparando uma reação em cadeia que girou o telescópio fora de controle até ele se despedaçar no espaço. O terceiro caso envolve nossas ferramentas mais preciosas. O telescópio espacial Hubble foi programado pelos engenheiros para desligar rotineiramente seus detectores ópticos mais sensíveis sempre que passa pelo céu do Brasil. Já a Estação Espacial Internacional, que também cruza a região diariamente, conta com uma blindagem reforçada à base de polietileno, um plástico que absorve radiação. Em outubro de 2026, a Agência Espacial Europeia, a ESA, divulgou os resultados mais recentes da sua missão de satélites SWARM. Os dados mostram que, desde 2014, a área da anomalia se expandiu numa proporção equivalente a quase metade do continente europeu e que o campo vem enfraquecendo ainda mais rápido do lado africano desde 2020. No seu ponto mais fraco, a força do escudo já está em torno de 22 mil nanoteslas, cerca de 1/3 da intensidade que o campo tem perto dos polos. Mas, se a radiação concentrada acima do Brasil é capaz de corromper telescópios potentes e destruir satélites blindados no vácuo, o que ela está fazendo com as pessoas que vivem e caminham no chão? Com a popularização da notícia sobre o crescimento do buraco magnético, surgiu uma onda de pânico online. Nas redes sociais brasileiras, a expansão da anomalia magnética do Atlântico Sul chegou a ser apontada como causa de tudo, desde ondas de calor extremas até as inundações catastróficas que atingiram o Rio Grande do Sul. Outras publicações foram ainda mais longe. Em fóruns de teorias da conspiração, passou a circular a ideia de que a queda do escudo estaria expondo a população a níveis letais de radiação cancerígena, sugerindo que estaríamos diante de um apocalipse magnético. A evidência científica desmonta esse pânico, conforme esclarecido em reportagem da revista Pesquisa FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em junho de 2024, não existe absolutamente nenhuma conexão entre a fenda magnética espacial e os eventos meteorológicos na superfície da Terra. A troposfera, a camada mais baixa da nossa atmosfera, onde o clima, os ventos, as chuvas e as enchentes se formam, obedece à dinâmica de pressão térmica, unidade oceânica e correntes de ar. Ela não é ditada pelo clima espacial ou pela variação de cinturões de radiação magnética. Além disso, o medo de que a radiação letal esteja chovendo sobre o Brasil esbarra na física básica do nosso planeta. Nós não dependemos apenas do campo magnético para sobrevivermos. O nosso cobertor mais espesso e eficiente é a própria atmosfera da Terra. Quando os prótons de alta energia e os raios cósmicos passam pelo buraco magnético e tentam atingir o solo, eles colidem violentamente com trilhões de moléculas de oxigênio e nitrogênio no alto da atmosfera.
Essa colisão em cadeia absorve e dissipa a energia das partículas bem antes que elas cheguem perto da superfície onde vivemos, protegendo o nosso corpo e o nosso DNA. Mesmo o temor sobre a aviação caiu por terra. Pesquisadores alemães mediram a radiação em voos comerciais que cruzam bem no meio da anomalia e não encontraram nenhum aumento relevante. Hoje, o fato de que a anomalia magnética do Atlântico Sul não causa catástrofes climáticas nem ameaça a biologia humana na superfície é um consenso científico estabelecido. O perigo é puramente tecnológico e exclusivo para a órbita espacial. Já que o nosso perigo não vem do céu, os geocientistas precisaram olhar para o lugar oposto para entender a verdadeira origem física dessa falha, a mais de 3.000 quilômetros abaixo dos nossos pés. Para compreender o que está furando o escudo da Terra, precisamos mergulhar no núcleo do nosso planeta. A cerca de 3.000 quilômetros de profundidade existe um oceano incandescente e turbulento, feito quase inteiramente de ferro e níquel em estado líquido, o núcleo externo. Abaixo dele, a pressões esmagadoras, encontra-se o núcleo interno, uma esfera de metal sólido. O intenso calor liberado pelo núcleo interno sólido impulsiona violentas correntes de convecção, o mesmo movimento da água fervendo numa panela, no fluido metálico do núcleo externo. Esse metal fundido girando rapidamente atua como um dínamo colossal, o chamado geodínamo, gerando as correntes elétricas que criam o nosso campo magnético global. O problema é que o topo desse oceano de ferro líquido não é liso e não encontra uma superfície pacífica. Ele colide diretamente com o manto inferior da Terra, uma camada de rocha quente que se deforma lentamente como uma massa. E essa fronteira núcleo-manto é um dos ambientes mais instáveis do interior do planeta. Mapeamentos sísmicos revelaram que o manto inferior abriga duas massas colossais e misteriosas que os cientistas chamam de grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento, ou, de forma mais simples, os blobs. O primeiro desses blobs gigantescos está ancorado sob o Oceano Pacífico. O segundo, e mais importante para nós, repousa sob o continente africano e se estende até o Atlântico Sul. Essas estruturas de rocha são incrivelmente densas, muito mais quentes que o manto ao redor e têm o tamanho de continentes inteiros. Acredita-se que o gigantesco blob africano age como um obstáculo térmico e físico na fronteira do núcleo. Ele perturba e sufoca o fluxo regular do ferro líquido logo abaixo dele. Em vez de criar correntes que sustentem o campo magnético global, a turbulência térmica induzida por essa massa rochosa gera vórtices desordenados no metal derretido. O resultado geofísico é a criação de manchas de fluxo reverso. Nesses pontos específicos debaixo da África e do Atlântico, as correntes magnéticas locais acabam apontando para a direção oposta ao campo global, ou seja, apontam para dentro do planeta, cancelando parte da força magnética que deveria estar indo para fora. É esse curto-circuito mecânico que debilita a blindagem lá no espaço. E esse motor turbulento não está parado. Um modelo de alta resolução desenvolvido por cientistas da NASA em 2020 apontou uma mudança surpreendente. A anomalia não está apenas se movendo em direção ao oeste, ela começou a se fraturar, dividindo-se em duas zonas distintas de força mínima, uma sobre a América do Sul e outra mais nova surgindo sobre a costa sudoeste da África. E o que começou como um modelo matemático, os satélites confirmaram anos depois, registrando exatamente a formação desse segundo centro. Mas toda essa instabilidade nos leva à pergunta inevitável. Essa divisão e queda drástica de intensidade significam que o campo magnético do planeta está prestes a colapsar globalmente em um futuro próximo?
O medo de que a Terra estivesse caminhando rapidamente para uma inversão catastrófica dos polos magnéticos, um cenário onde o norte magnético se tornaria o sul e o escudo colapsaria temporariamente, esterilizando a vida, dominou fóruns de ficção científica e discussões na internet por anos. Como o campo magnético global perdeu cerca de 9% da sua força nos últimos 2 séculos, muitos assumiram que o buraco sobre o Brasil seria o rasgo inicial do fim do nosso escudo protetor. Para responder a essa dúvida, a ciência precisou do paleomagnetismo, a técnica que lê as assinaturas magnéticas congeladas no tempo dentro de rochas e minerais antigos. Quando minerais ricos em ferro, como a magnetita, são derretidos em lava vulcânica, ao resfriarem e solidificarem, essas partículas de ferro alinham-se microscopicamente à direção e à força do campo magnético da Terra naquele exato momento, funcionando como bússolas fossilizadas para sempre. E aqui o Brasil entra na linha de frente da ciência. O professor Ricardo Trindade, da Universidade de São Paulo, e o pesquisador Geuvan Hartmann, da Universidade Estadual de Campinas. O trabalho deles, somado ao de equipes internacionais, montou uma cronologia que recua por milhões de anos a partir de duas grandes linhas de evidência. A primeira vem das profundezas do tempo, analisando lavas vulcânicas da Ilha da Trindade, no Atlântico brasileiro, e de forma independente, lavas da ilha de Santa Helena, do outro lado do oceano. Os cientistas mostraram que esse campo enfraquecido e deformado já se repetia há cerca de 8 a 11 milhões de anos, com linhas magnéticas anômalas muito parecidas com a fenda que vemos hoje. A segunda linha vem de registros mais recentes de milhares de anos. Numa estalagnite de caverna no Brasil, o ferro depositado gota a gota guardou a assinatura do campo magnético ao longo de milênios, revelando que a anomalia já tinha ido e voltado muito antes da era espacial. E na África, o arqueomagnetismo fechou a conta, analisando a argila queimada nos fornos e pisos de antigas comunidades da Idade do Ferro ao longo do rio Limpopo. Por volta do ano 1300, os cientistas descobriram que o campo da região já estava enfraquecido havia mais de 700 anos, séculos antes de qualquer satélite humano sequer existir. A conclusão foi taxativa. O enfraquecimento localizado no hemisfério sul não é um prenúncio iminente e destrutivo, mas sim uma característica recorrente do geodínamo da Terra. A anomalia magnética do Atlântico Sul nasce, cresce, se divide e eventualmente decai ao longo de ciclos milenares. A vida continuou prosperando normalmente durante as ocorrências passadas desta mesma falha. Com isso, a ideia de que a anomalia é um aviso de inversão iminente e fatal dos polos magnéticos perde a força. Não é o prenúncio de uma catástrofe, é apenas mais um capítulo de um ciclo que a Terra já viveu muitas vezes. Se sabemos que essas anomalias vão e vêm ao longo das eras sem destruir a superfície, o que elas nos ensinam sobre as fronteiras mais desconhecidas e os primórdios da formação do nosso planeta? Embora o mistério da anomalia esteja em boa parte resolvido como um ciclo natural, o comportamento agitado da fronteira entre o núcleo e o manto abriu uma das discussões mais intrigantes da geologia atual. Segundo uma reportagem da Quantum Magazine, em 2025, novas evidências sugerem algo que parecia impensável. O núcleo da Terra pode estar vazando material primordial para o manto. A pista está em impressões digitais químicas encontradas em lavas vulcânicas que brotam lá do fundo, bem perto dos blobs, sinais de elementos que deveriam estar trancados no coração metálico do planeta desde a sua formação, há bilhões de anos. Ou seja, o núcleo não é uma caixa forte perfeita. Esse mesmo motor de ferro derretido que molda o nosso escudo, lá em cima também vaza lentamente os seus segredos mais antigos para a superfície. De um lado, uma temperatura tão quente que parte as moléculas de água ao meio e ferve,
metais pesados. Do outro lado, no mesmo planeta, o calor despenca e o céu passa a despejar pancadas de pedras e ferro líquido. Parece impossível que essas duas realidades dividam o mesmo globo, mas elas dividem. O telescópio espacial James Webb encontrou na nossa galáxia planetas partidos em dois, e hoje a gente vai conhecer dois deles. Vem com a gente nessa aventura galáctica. Aqui na Terra, a nossa rotina inteira é ditada por um movimento simples. O planeta gira em torno do próprio eixo. Em 24 horas, todas as partes do globo recebem luz solar e escuridão. A atmosfera esquenta de dia, esfria à noite e a vida encontra um equilíbrio nessa alternância. Mas quando os astrônomos começaram a olhar para fora do nosso sistema solar, perceberam que essa rotina é, na verdade, uma exceção. Existe uma força no universo capaz de travar o giro de um planeta inteiro. A astrofísica chama isso de ancoragem de maré, ou tidal locking em inglês. E para entender como esse freio gravitacional funciona, você não precisa olhar muito longe, basta olhar para cima em qualquer noite de céu limpo. A Lua está ancorada à Terra. É por isso que, há milênios, a humanidade olha para cima e enxerga sempre as mesmas crateras. Nós nunca vemos o lado oculto da Lua a partir do chão. Isso acontece porque, ao longo de bilhões de anos, a gravidade da Terra puxou a estrutura da Lua de forma desigual. O tempo que ela leva para girar em torno do próprio eixo ficou exatamente igual ao tempo que ela leva para dar uma volta ao redor de nós. Os dois movimentos entraram em sincronia e a Lua ficou travada de frente para a Terra para sempre. O que o telescópio espacial James Webb mostrou recentemente é que isso não acontece só com luas, acontece com planetas inteiros presos pela gravidade das estrelas que eles orbitam. Para isso acontecer, o planeta precisa orbitar bem perto da estrela, e acontece que a maioria das estrelas da Via Láctea é perfeita para esse aprisionamento. Elas não são como o nosso Sol. São as chamadas anãs vermelhas, estrelas menores, mais frias e com luz mais fraca. Como elas esquentam pouco, um planeta precisa chegar bem perto para receber calor e, nessa proximidade, fica preso. É o caso do sistema TRAPPIST-1, a 40 anos-luz da Terra, onde os planetas orbitam mais perto da estrela do que Mercúrio orbita o nosso Sol. A gravidade ali age como um alicate invisível, distorce a rocha do planeta e freia o giro dele. Depois de alguns bilhões de anos, o giro sincroniza com a órbita. Uma face do planeta fica para sempre virada para a estrela, recebendo radiação sem parar. A outra mergulha numa noite que nunca termina, voltada para o espaço vazio. O planeta ganha duas faces e perde o equilíbrio do clima. O mesmo mecanismo que estabiliza a órbita é o que despedaça a atmosfera. Foi para esse tipo de mundo travado que o James Webb virou seus instrumentos. O que ele encontrou foram dois destinos opostos para a mesma física. De um lado, o aprisionamento transforma o planeta numa fornalha de metal derretido. É o caso do WASP-121b, um gigante de gás a 880 anos-luz da Terra. Do outro, em mundos rochosos e pequenos como os do sistema TRAPPIST-1, essa mesma trava talvez faça o contrário. Em vez de destruir, abrir uma fresta para a vida. Dois caminhos a partir da mesma força. Vamos começar pelo extremo mais violento. O WASP-121b é um gigante gasoso parecido com Júpiter, mas quase 2 vezes maior e grudado tão perto da sua estrela que completa uma volta inteira em apenas 30 horas. O ano dele dura menos que 1 dia e meio aqui na Terra.
O James Webb apontou para esse mundo seus sensores e infravermelho, que enxergam a luz invisível do calor, e transformou o que antes era só conta de matemática em medição real de temperatura. E a temperatura do lado diurno é tão alta que desafia a própria ideia de matéria sólida. Imagine um deserto. Agora tire a areia, coloque rocha derretida no lugar e aumente o calor do ar até ele começar a brilhar. No lado diurno do WASP-121b, o Sol não se põe nunca. A estrela fica cravada no mesmo ponto do céu, despejando radiação século após século. Sem a noite para aliviar, o calor se acumula até passar dos 2.500 graus Celsius. Guarda esse número aí, 2.500 graus Celsius. Para ter uma ideia, a lava de um vulcão na Terra sai a cerca de 1.200 graus. O lado diurno desse planeta é mais que o dobro disso. É calor suficiente para fazer muito mais do que evaporar água. Nessa temperatura, a própria molécula de água se parte. A energia arranca o elo que segura o hidrogênio e o oxigênio juntos, e a água deixa de existir como água. A atmosfera do lado iluminado vira uma sopa de átomos soltos, quentes demais para se unirem em qualquer coisa. E não para no ferro derretido. Nesse forno, o metal sólido não só derrete, ele evapora e vira gás. O ar do lado diurno não é feito de oxigênio nem de nitrogênio calmo como o nosso. É uma mistura fervente de vapor de metal e de rocha. As rochas e os metais do planeta literalmente viram atmosfera. E o James Webb conseguiu farejar a assinatura química de um desses ingredientes no alto do céu do WASP-121b, o silício, o mesmo elemento que forma a areia e o vidro aqui na Terra. Foi a primeira vez que esse gás foi flagrado na atmosfera de um planeta. É um calor que envolve o planeta inteiro e não tem como ser desligado, porque a gravidade nunca deixa esse lado virar de costas para a estrela. E é essa diferença brutal entre a face em chamas e a face escondida que dá origem a um dos climas mais violentos já vistos em qualquer planeta. Antes de falarmos dessa chuva de metal, uma pausa rapidinha. A Copa do Mundo de 2026 já está rolando e para quem já quer entrar no clima, a gente tem a loja oficial do canal. Lá você encontra o uniforme atual da seleção e também os modelos retrô das Copas históricas, viu? Dá uma olhada no catálogo do YouTube Shopping, no link aqui na descrição. A natureza não suporta um desequilíbrio tão grande de temperatura por muito tempo. Quando há calor demais de um lado e bem menos do outro, a atmosfera tenta empurrar esse calor para equilibrar. Aqui na Terra, esse empurrão a gente chama de vento. No WASP-121b, o mesmo processo acontece numa escala que a Terra jamais veria. A diferença de pressão entre o lado fervente e o lado mais frio gera ventos de até 18.000 quilômetros por hora, cerca de 50 vezes mais rápido que o vento de um furacão aqui na Terra. Esses ventos varrem o planeta de um lado para o outro, carregando o vapor de ferro e os outros metais da face iluminada em direção à escuridão. E é na fronteira entre o dia e a noite que a parte mais estranha acontece. Quando esses ventos cruzam para o lado escuro do planeta, a temperatura despenca. Atenção, mais frio aqui é só comparação. O lado noturno do WASP-121b ainda passa dos 700 graus Celsius, mais quente que qualquer forno de cozinha. Mas, perto dos 2.500 graus do lado diurno, isso já é frio o bastante para que uma coisa estranha aconteça. O vapor de metal que vinha fervendo perde o calor e esfria. E assim, como o vapor de água esfria, forma nuvem e vira chuva aqui na Terra, o vapor de metal faz o mesmo lá. Ele se condensa em gotas. Quem mediu esse contraste extremo foi Tom Evans Sommer,
astrônomo da Universidade de Newcastle, na Austrália, que estuda a temperatura de planetas como esse. Segundo as medições da equipe dele, o lado diurno fica em torno de 2.500 graus Celsius, enquanto o lado noturno cai para perto de 730. É justamente essa queda que faz o metal, antes em forma de gás, virar gotas que despencam do céu. Mas no WASP-121b não chove só ferro. Entre os metais que evaporam no lado diurno está o alumínio. Quando ele esfria no lado noturno e se combina com oxigênio, forma um mineral chamado corundo. E o corundo aqui na Terra é exatamente a base de duas pedras preciosas que você conhece, o rubi e a safira. Ou seja, nas nuvens escuras desse planeta caem gotas de ferro líquido misturadas com uma chuva de safiras e rubis. E assim o ciclo se fecha. A rocha evapora no calor, voa como gás nos ventos e desaba como chuva de metal e pedra preciosa na noite sem fim. Num mundo como o WASP-121b, com um lado que ferve metal e outro onde chove pedra preciosa e escaldante, procurar vida é perda de tempo. Mas lembra que lá no começo a gente falou de outro tipo de planeta travado, os pequenos e rochosos, como os do TRAPPIST-1. Neles, a história muda completamente, e é aqui que a ciência encontrou uma brecha. Entre o dia eterno e a noite eterna desses planetas rochosos, existe uma fronteira, uma faixa fina, um anel que dá a volta no globo inteiro, onde a estrela fica baixa no céu, nem totalmente acima, nem totalmente sumida. Os cientistas chamam essa região de linha do terminador. E aqui a gente precisa ser honesto sobre o que é medição e o que é teoria. Para os planetas rochosos, o Webb ainda não consegue enxergar a superfície em detalhes. A gente sai da observação direta e entra no terreno das simulações de computador. Ninguém fotografou o chão dessa faixa de fronteira, mas a física aponta para um cenário possível. Quem estuda essa possibilidade é a Yomava Shields, climatologista planetária e especialista em astrobiologia, a ciência que investiga as chances de vida no universo. Ela explica que, se um planeta rochoso travado pela maré tiver a quantidade certa de atmosfera e de água, esse anel do terminador pode funcionar como um refúgio, uma faixa habitável espremida entre o dia escaldante e a noite congelada. Se você pudesse pisar nessa linha do terminador, a paisagem não lembraria nada da Terra. Você estaria num fim de tarde que nunca acaba. A estrela, uma anã vermelha avermelhada e baça, ficaria parada na linha do horizonte, sem nunca nascer de vez e sem nunca se pôr. E a sua sombra se esticaria pelo chão sempre para o mesmo lado, para todo sempre. A vantagem dessa faixa é a temperatura. Ali na transição, o calor escaldante de um lado e o frio congelante do outro se encontram e se equilibram. Os modelos teóricos, e aqui falamos de trabalhos revisados por pares, ou seja, checados por outros cientistas antes de virarem publicação, mostram que essa região de crepúsculo permanente pode não ser nem quente demais para ferver a água, nem fria demais para congelar tudo, desde que o planeta tenha a pressão atmosférica certa. E isso abre uma porta enorme. Existe uma teoria sólida de que a linha do terminador poderia abrigar lagos e bolsões de água líquida. E a água líquida é o ingrediente número 1 que a astrobiologia procura para o surgimento da vida como a gente conhece. Se existe algum tipo de vida em planetas de anãs vermelhas, ela provavelmente está espremida nesse anel. Qualquer ser vivo desse mundo teria que morar nessa faixa estreita de pôr do sol contínuo, cercada por dois extremos de temperatura.
Tudo isso levanta uma pergunta: como é que um telescópio consegue medir a temperatura do lado escuro de um planeta a 880 anos-luz de distância sem nunca tirar uma foto de verdade dele? Porque é importante deixar claro: nenhuma daquelas imagens coloridas que ilustram o WASP-121b é uma fotografia real. São concepções artísticas. O que o Webb capta é outra coisa. O segredo não está em uma lente comum, está na leitura de calor. O James Webb não tira fotos como a câmera de um celular. Ele enxerga a radiação infravermelha, que é basicamente o brilho do calor que todo objeto quente emite. Para mapear um planeta travado, o telescópio usa uma técnica chamada curva de fase. Funciona assim: imagina que você observa de muito longe uma bola girando ao redor de uma lâmpada. Conforme a bola dá a volta, às vezes ela te mostra o lado iluminado, às vezes o lado escuro. O Webb passa dias acompanhando o WASP-121b dar voltas na estrela dele. Quando o lado diurno se vira para a Terra, o telescópio capta um pico forte de brilho infravermelho, o calor dos 2.500 graus. Quando o lado noturno aparece, esse brilho despenca. Foi exatamente assim que agora, em 2026, o Webb conseguiu mapear a diferença entre o amanhecer e o entardecer desse planeta. Comparando quando o calor sai de cada lado e medindo a velocidade com que a temperatura cai, os astrônomos conseguem deduzir o resto: a chuva de metal, a espessura da atmosfera, a força dos ventos. E esse avanço não fica restrito a um país. O Brasil acompanha de perto. Como explica o doutor Mário de Prá, o astrônomo do Observatório Nacional no Rio de Janeiro, estudar mundos tão diferentes do nosso dá aos cientistas uma base concreta para testar e refinar os modelos de como os planetas se formam e evoluem. E isso ajuda a entender até a história do nosso próprio sistema solar. E o aparelho que faz isso é um aparelho gigante folheado a ouro, flutuando no vácuo a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, quase 4 vezes a distância até a Lua. Mesmo tão longe e sem nunca chegar perto, ele consegue deduzir que chove metal e safira num mundo onde a gravidade praticamente congelou o tempo e prendeu o pôr-do-sol no lugar. Por 10 anos, os maiores astrônomos do mundo perseguiram um planeta que matematicamente deveria existir, mas nenhum telescópio jamais conseguiu fotografar. Em 2026, 3 descobertas independentes, feitas em continentes diferentes, mudaram o tom dessa investigação. Pela primeira vez, cientistas começaram a falar não mais em se esse planeta existe, mas em quando ele será encontrado. Para entender o que está em jogo, é preciso ter em mente o que chamamos de sistema solar. Não o diagrama colorido do livro didático com 8 planetas enfileirados em tamanho crescente, mas a estrutura real, um sistema com 4,6 bilhões de anos de existência, formado a partir de uma nuvem de gás e poeira que colapsou sobre si mesma, girou, se achatou e foi aos poucos se tornando a vizinhança cósmica que habitamos hoje. Por muito tempo, a humanidade acreditou conhecer bem essa vizinhança. No século XVII, Galileu Galilei apontou um telescópio para Júpiter, na Itália, e viu luas orbitando outro mundo pela primeira vez. Em 1781, o astrônomo britânico William Herschel descobriu Urano a partir do seu jardim em Bath, na Inglaterra, o primeiro planeta descoberto na Era Moderna. Em 1846, matemáticos franceses e ingleses previram, com lápis e papel, a existência de Netuno antes que qualquer telescópio o encontrasse. E quando Johann Galle, em Berlim, apontou seu instrumento para o céu naquela mesma noite, o planeta estava lá, exatamente onde a matemática dissera.
Essa sequência de descobertas criou uma sensação de completude. Em 1930, o americano Clyde Tombaugh encontrou Plutão a partir do observatório Lowell, no Arizona, e o Sistema Solar passou a ter oficialmente 9 planetas. Parecia que a lista estava fechada, mas não estava. Em agosto de 2006, na cidade de Praga, capital da República Tcheca, cerca de 2.500 cientistas se reuniram para a Assembleia Geral da UAI, a União Astronômica Internacional, o organismo que define em nível global os critérios para classificar corpos celestes. A votação que aconteceu naquela sala mudaria os livros de ciência do mundo inteiro. Por 424 votos a favor e 333 contra, a Assembleia decidiu criar uma nova categoria, planeta anão, e mover Plutão para ela. Os critérios foram 3. Um planeta precisa orbitar o Sol, ter massa suficiente para ser aproximadamente esférico e ter limpo a vizinhança de sua órbita de outros corpos. Plutão preencheu os 2 primeiros requisitos, mas não o terceiro. Sua região é repleta de outros objetos semelhantes a ele. Com isso, o Sistema Solar voltou oficialmente a ter 8 planetas. Entre os cientistas que mais contribuíram para esse rebaixamento estava o astrônomo Michael Brown, do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia. Brown havia descoberto Eris, um objeto tão grande quanto Plutão, além de Netuno, o que tornou a discussão sobre a definição de planeta inevitável. A imprensa americana chegou a chamá-lo de "o homem que matou Plutão", e ele, com bom humor, não recusou o apelido. O que ninguém imaginou naquele momento é que Brown seria mesmo o cientista a propor, menos de 10 anos depois, que o Sistema Solar tinha um planeta a mais do que se pensava. Para entender a descoberta de 2016, é preciso conhecer uma região do Sistema Solar que raramente aparece nas aulas de ciência: o espaço profundo além de Netuno. A quase 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, essa região é habitada por dezenas de objetos gelados, fragmentos de rocha e gelo que sobraram da formação do Sistema Solar e que percorrem órbitas imensas, levando décadas ou séculos para completar uma única volta ao redor do Sol. Os astrônomos os chamam de ETNOS, objetos transnetunianos extremos. Alguns ficam tão longe que chegam a se afastar até 250 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E são esses objetos que guardavam, escondida em seus movimentos, a primeira pista concreta sobre o planeta 9. Em janeiro de 2016, Michael Brown e seu colega Konstantin Batygin publicaram um estudo no Astronomical Journal, uma das publicações científicas de referência na área. A conclusão chamou a atenção. Ao analisarem as órbitas de 6 ETNOS, os dois perceberam que os objetos estavam agrupados de forma estranha, todos com órbitas inclinadas de maneira semelhante, todos apontando para a mesma região do céu, como se um maestro invisível estivesse regendo aqueles movimentos a partir de muito longe. Pela teoria convencional, essas órbitas deveriam ser aleatórias, distribuídas em todas as direções. A probabilidade de aquele alinhamento ter ocorrido por acaso, segundo os cálculos de Batygin e Brown, seria de apenas 0,007, ou seja, algo muito improvável de ser coincidência. A hipótese mais consistente, escreveram os dois, era a existência de um planeta massivo ainda não detectado, cuja força gravitacional estaria, ao longo de bilhões de anos, moldando silenciosamente as trajetórias daqueles corpos gelados. É importante registrar, no entanto, que essa conclusão nunca foi consenso.
uma parte significativa da comunidade científica apontou um problema metodológico, o chamado viés de seleção, ou seja, como os étnos são detectados prioritariamente em certas direções do céu, aquelas mais facilmente observáveis pelos telescópios disponíveis, o alinhamento aparente poderia ser um artefato da própria forma de observação e não um sinal real de um planeta. Esse debate segue vivo. Mas a hipótese do planeta 9 resistiu a ele e foi ganhando evidências ao longo dos anos seguintes. Com base nos modelos gravitacionais refinados ao longo de quase uma década, os cientistas traçaram um perfil razoavelmente detalhado do que estão procurando. O planeta 9, caso exista, teria entre 4 e 5 vezes a massa da Terra, significativamente menor do que Netuno, que tem 17 vezes a massa terrestre, mas, ainda assim, um mundo de pleno direito dentro dos critérios da UAI. Sua órbita seria altamente elíptica, levando a distâncias que variam de cerca de 300 a mais de 1.000 unidades astronômicas do Sol, onde uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. E o tempo necessário para completar uma volta ao redor da nossa estrela estaria entre 5.000 e 10.000 anos. Essa escala de tempo exige uma pausa para dimensionamento. 5.000 anos atrás, no ano de 3.000 antes da Era Comum, a humanidade construía as primeiras pirâmides no Egito, desenvolvia a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia e organizava as primeiras sociedades urbanas da história. Se o planeta 9 levasse 5.000 anos por órbita, ele teria estado no início de seu atual ciclo naquele período e ainda não completou metade do caminho. Nessa escala, a história inteira da humanidade é uma fração de uma única volta desse mundo ao redor do Sol. A distância é, ao mesmo tempo, a maior evidência e o maior obstáculo. Um objeto tão afastado do Sol recebe uma quantidade de luz ínfima e reflete de volta para nós uma fração ainda menor dessa luz. Estimativas indicam que o planeta 9 seria entre 1.000 e 10.000 vezes mais tênue do que Netuno quando observado da Terra. Os melhores telescópios ópticos do mundo, como Hubble ou o recém-inaugurado James Webb, foram construídos com outros propósitos e não varreram sistematicamente a região onde o planeta deveria estar. Diante desse obstáculo, um grupo de pesquisadores adotou uma abordagem diferente. Em vez de buscar a luz refletida, passaram a caçar o calor emitido, a radiação infravermelha que qualquer corpo com temperatura acima do zero absoluto emite naturalmente. E foi essa mudança de estratégia que abriu um caminho inesperado, a partir de 2 telescópios espaciais lançados com mais de 2 décadas de diferença. O IRAS, o satélite astronômico infravermelho, foi lançado em janeiro de 1983 por uma parceria entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Holanda. Em pouco mais de 10 meses de operação, antes de seus sistemas de refrigeração se esgotarem, ele mapeou 96% do céu em infravermelho, um efeito pioneiro para a época. Seu mapa digitalizado e arquivado permaneceu como referência histórica por décadas. O Akari, cujo nome em japonês significa luz, foi lançado em fevereiro de 2006 pela Agência Espacial Japonesa JAXA, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Em seus poucos mais de 3 anos de operação plena, produziu um mapa do céu em infravermelho consideravelmente mais preciso do que o do IRAS. Foi Terry Long Pan, pesquisador da Universidade Nacional Tsinghua, em Taiwan, quem percebeu o que fazer com essa diferença de 23 anos. Se o planeta 9 existe, seu movimento é tão lento que ao longo de 2 décadas ele se deslocaria apenas uma pequena fração de grau no céu, pequena o suficiente para ser quase imperceptível,
grande o suficiente para ser medida, se você souber exatamente o quanto procurar. Pan vasculhou os dois catálogos, o do IRAS e do ACARI, em busca de fontes de calor que houvessem se deslocado a uma velocidade coerente com a órbita prevista para o planeta 9. Foram analisados e descartados 13 candidatos. Restou um único ponto de calor que havia se movido cerca de 47 minutos de arco entre os dois mapas, o equivalente em tamanho aparente a quase 1,5 vezes o disco da Lua cheia, dentro do intervalo exato previsto pelos modelos do planeta 9. O estudo foi publicado em 2025 e abriu a discussão mais acalorada do tema em anos. Olha, a Copa do Mundo de 2026 está chegando e, para quem é brasileiro, essa agenda não precisa de telescópio para ser vista, não, viu? Garanta já a sua camiseta na Netshoes, beleza? O manto! Liga aqui na descrição. Agora, de volta ao espaço. Em maio de 2026, uma equipe internacional publicou aquilo que descreveu, em termos técnicos, como a evidência estatística mais forte até o momento em favor da existência do planeta 9. O estudo analisou o comportamento orbital de um conjunto maior de étnos com métodos mais rigorosos do que os disponíveis em 2016 e concluiu que o padrão de alinhamento persiste e que explicá-lo sem recorrer a um planeta externo exige hipóteses cada vez mais improváveis. Os próprios autores são cuidadosos. Não se trata de confirmação. Trata-se de um deslocamento significativo na balança de probabilidades. Ao mesmo tempo, em março de 2026, entrou em operação o instrumento mais bem posicionado da história para encerrar essa discussão, o Observatório Vera C. Rubin, instalado no centro Pachón, a 2.700 metros de altitude, nos Andes chilenos. O nome presta homenagem à astrônoma americana Vera Rubin, que, trabalhando nas décadas de 70 e 80 em Washington, foi uma das primeiras cientistas a reunir evidências observacionais sólidas para a existência da matéria escura, uma das substâncias mais esquivas e fundamentais do universo. O projeto principal do observatório é o LSST, em inglês, Legacy Survey of Space and Time, algo como levantamento histórico do espaço e do tempo. Ao longo de 10 anos, o telescópio fotografará repetidamente todo o céu visível do hemisfério sul, criando o registro mais completo já produzido do cosmos em movimento. Só na primeira noite de testes científicos, o sistema gerou cerca de 800 mil alertas de objetos detectados no céu. Esse tipo de varredura sistemática é precisamente o que a caça ao planeta 9 precisava. Diferente das buscas pontuais feitas até agora, que dependiam de saber aproximadamente onde olhar, o Vera Rubin observará tudo repetidamente e identificará qualquer objeto que se mova de forma consistente com a órbita prevista. Se o planeta 9 estiver lá, o telescópio deverá flagrá-lo. A maioria dos especialistas avalia que, nesse cenário, a descoberta ocorreria dentro dessa década. A questão mais relevante ao fim não é astronômica, é histórica. Desde que Netuno foi encontrado em 23 de setembro de 1846, nenhum novo planeta foi adicionado ao Sistema Solar. Aquela noite, no Observatório de Berlim, foi a última vez que a humanidade ampliou a lista dos mundos que orbitam o Sol. Isso há quase 180 anos. Uma eventual confirmação do planeta 9 seria, portanto, um marco sem precedentes na história moderna da ciência, não apenas por acrescentar um nome a um catálogo, mas por revelar que há no próprio quintal cósmico onde vivemos um mundo inteiro que escapou à nossa percepção por séculos e por deixar em aberto uma segunda pergunta, talvez ainda mais profunda. E o que mais pode estar lá fora, esperando para ser encontrado? A resposta honesta hoje é que a ciência ainda não cravou nada, mas nunca, em 10 anos de investigação, as evidências estiveram tão alinhadas
e um instrumento capaz de testá-las tão próximo de operar em plena capacidade. Estamos diante de uma janela rara. Já se inscreva no canal para acompanhar quando a resposta vier, viu? Até o próximo vídeo. Obrigado.